Tudo começou no aniversário de Julie. Ela era uma menina encantadora, com seus cabelos loiros e um sorriso angelical que parecia iluminar o ambiente. No entanto, a vida de Julie estava longe de ser perfeita. Sua mãe, Catherine, sempre parecia distante, e o pai, John, estava quase sempre ausente, ocupado com o trabalho. Naquele dia, Catherine decidiu dar à sua filha um presente especial, algo que, segundo ela, tinha comprado em uma loja de antiguidades. Era uma boneca antiga, com feições delicadas e um vestido branco de renda, já amarelado pelo tempo. Seus olhos negros e profundos que simplesmente seguiam qualquer movimento, e havia algo perturbadoramente realista em sua expressão. Julie, encantada com o presente, imediatamente batizou de Emily e colocou em um lugar de destaque em seu quarto. Mas a partir do momento em que a boneca entrou em casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Nas primeiras noites, Catherine ouvia sussurros vindos do quarto de Julie. Mas sempre que ela entrava, encontrava a menina dormindo profundamente. As portas passaram a ranger sozinhas. O chão de madeira estalava como se alguém andasse pela casa durante a madrugada, e a sensação de que algo os observava se tornou constante. Catherine começou a ficar assustada, principalmente quando notou que o comportamento de Julie estava mudando. A menina, antes alegre e doce, tornou-se cada vez mais reclusa e irritada. Ela passava horas olhando fixamente para a boneca, conversando com ela em voz baixa, como se estivesse ouvindo respostas que ninguém mais podia ouvir. Um dia, Catherine decidiu confrontar Julie sobre o que estava acontecendo. Quando entrou no quarto, encontrou a boneca sentada na cama, com as mãos postas no colo, como se estivesse esperando. Julie, sem olhar para a mãe, apenas murmurou: "Ela me disse que você não deveria tê-la dado para mim. Ela quer voltar." Catherine sentiu um frio na espinha ao ouvir aquelas palavras. Algo dentro dela sabia que havia um erro terrível ao dar aquela boneca para sua filha. Mas era tarde demais. A presença que agora habitava a casa não iria embora facilmente. Depois daquela conversa estranha com Julie, Catherine não conseguiu mais olhar para a boneca da mesma maneira. O sorriso delicado de Emily, que antes parecia apenas uma expressão infantil, agora parecia zombar de sua incerteza. Catherine começou a sentir uma crescente opressão no ar, uma presença sufocante que parecia enraizar-se em cada canto da casa. As noites se tornaram insuportáveis. O ranger das portas, os estalos no piso de madeira e os sussurros indecifráveis tornaram-se rotina. Catherine começou a acordar com frequência no meio da noite, sentindo uma presença ao pé da cama, mas ao acender as luzes, nada estava lá, exceto por uma coisa. A boneca que deveria estar no quarto de Julie, inexplicavelmente aparecia em diferentes lugares da casa. Catherine começou a questionar sua própria sanidade. Será que estava colocando a boneca e não se lembrava? Talvez Julie estivesse brincando com ela, levando Emily pela casa como uma espécie de piada infantil, embora houvesse algo nos olhos de sua filha que a convencesse do contrário. Certa noite, depois de encontrar Emily sentada no sofá da sala, Catherine decidiu tomar uma atitude. Pegou a boneca, desceu até o porão e colocou dentro de uma velha caixa de madeira. Trancou a caixa com um cadeado e, na tentativa de sufocar o medo crescente dentro de si, ainda colocou uma manta pesada por cima da caixa. Por fim, fechou a porta do porão com força, na esperança de que aquilo fosse o suficiente. Mas naquela mesma noite, algo muito pior aconteceu. Acordou com um barulho que parecia vir do porão, como se algo estivesse arranhando na madeira da porta. O som era baixo, mas constante, como unhas curtas tentando forçar a passagem. Catherine hesitou por um momento, mas o som não parava. Tomada por um misto de medo e curiosidade, desceu as escadas em direção ao porão. O arranhar ficou mais alto conforme se aproximava,
quase que acompanhado por uma respiração pesada que ressoava na casa inteira. Quando finalmente abriu a porta do porão, uma onda de ar frio passou por ela. Tudo estava em silêncio. A luz fraca iluminava a caixa no canto da sala. Com passos hesitantes, Catherine caminhou, e quando chegou perto o suficiente, o horror a atingiu. O cadeado estava quebrado. A tampa da caixa, aberta. Emily não estava mais lá. Ela virou-se de repente e seu coração quase parou. Julie estava parada no topo da escada, seus olhos negros cravados nos de Catherine. Ela segurava a boneca nos braços. Ela me disse que não gostou de ficar presa. Julie falou, sua voz fria e distante. Agora ela quer você. Antes que Catherine pudesse reagir, as luzes se apagaram, deixando elas em uma escuridão absoluta. O som de risadas infantis encheu o ar, vindo de todos os cantos da casa, e Catherine sentiu algo se aproximar, como uma sombra que se arrastava por trás dela. Naquele momento, Catherine percebeu que não era apenas a boneca que estava amaldiçoada. Julie também já estava completamente nas mãos daquela entidade. As chamas se apagaram tão rápido quanto surgiram, deixando a boneca apenas como um monte de cinzas no chão. Mas eu sabia. O vínculo não havia sido quebrado. Pelo contrário, ele tinha sido selado de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. A partir daquele dia, tudo piorou. Eu não era mais eu mesma. A voz de Julie ecoava em meus pensamentos, suas vontades se sobrepunham às minhas. E lentamente, percebi que a única coisa que ela queria era voltar para casa. E agora eu seria o veículo para isso. Nas noites seguintes ocorreu um verdadeiro pesadelo. A presença de Julie foi cada vez mais forte, e era como se a própria casa conspirasse contra mim. As paredes pareciam sussurrar, vozes baixas e distorcidas ecoando pelos cômodos vazios. Eu mal conseguia dormir, temendo o que poderia acontecer se fechasse os olhos por muito tempo. Certa madrugada, fui acordada por um som. Era um choro abafado, vindo de algum lugar da casa. Meu coração disparou, e por mais que eu tentasse ignorar, o som se tornou mais alto, mais desesperador. Ele parecia vir do porão. Com uma coragem que eu não sabia que possuía, levantei da cama e, com os pés descalços tocando o chão frio, fui em direção ao som. Cada passo que eu dava parecia me levar para mais perto de algo horrível. Algo que estava esperando o momento certo para atacar. O choro se transformou em uma risada baixa e perturbadora. Quando cheguei à porta do porão, minhas mãos tremeram girando a maçaneta. A escuridão lá embaixo era sufocante, quase palpável. A lanterna que eu segurava tremia, lançando sombras grotescas nas paredes de pedra. No canto mais distante vi a boneca. Ela estava sentada, imóvel, mas havia algo de diferente nela. Seu corpo parecia ter mudado. Seus membros eram mais longos, seus músculos reforçados de maneira antinatural, como se estivessem se preparando para se mover. Então, de repente, a porta do porão se fechou com um estrondo atrás de mim. O pânico tomou conta. Corri em direção à escada, mas algo me impediu de avançar. Senti mãos invisíveis agarrando meus tornozelos, puxando-me de volta para a escuridão. A risada que antes parecia distante agora estava diretamente ao meu lado, como se algo estivesse rindo de mim, se divertindo com o meu terror. Emily, ela estava de pé. Com um movimento súbito, ela começou a andar em minha direção, seus passos silenciosos, mas cada vez mais rápidos. Tentei me afastar, mas as forças que me seguravam eram implacáveis. Eu estava presa. Quando a boneca chegou até mim, seus olhos negros e sem vida encontraram os meus. E naquele momento, senti algo entrar em minha mente.
Era como se Julie estivesse me invadindo, tomando controle de cada pensamento, de cada movimento. A voz dela ecoou em minha cabeça, fria e aterrorizante. Agora você é parte de mim. Meu corpo se contorceu e senti de novo aquela dor insuportável. Algo dentro de mim estava se quebrando, sendo refeito. A última coisa que vi antes de perder a consciência foi o rosto distorcido de Julie, sorrindo de forma grotesca enquanto a boneca desaparecia na escuridão. Agora, eu era apenas uma sombra do que eu havia sido. Os dias que seguiram foram piores do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Emily estava sempre por perto, mesmo quando eu tentava me afastar dela. Por mais que eu tentasse, ela sempre aparecia em lugares onde eu não tinha colocado. O porão não foi suficiente para contê-la. O terror estava se espalhando para além da casa. Parecia que algo estava se grudando em mim. Certa manhã, ao olhar no espelho, notei algo estranho em meu reflexo. Meus olhos, antes cansados pela falta de sono, agora procuravam alternativas diferentes. Havia uma escuridão neles, como se as pupilas se dilatassem a ponto de quase engolirem todo o resto. Por um momento, pensei ter visto o reflexo da boneca ao meu lado, com seus olhos negros e arregalados, observando-me de perto. As luzes da casa começaram a piscar constantemente, mas, desta vez, a sensação era muito mais opressiva. Quando a noite chegou, eu sabia que algo estava para acontecer. O ar estava denso e a temperatura caiu drasticamente. Meus ossos tremiam e a presença de Julie era inconfundível. Ela apareceu novamente, desta vez no corredor, parada, me observando com seus olhos sem vida. Ela não se mexia, mas eu sabia que era uma questão de tempo. Sua presença drenava toda a energia do ambiente, me deixando completamente vulnerável. Era como se ela estivesse esperando o momento certo para atacar. De repente acordei com uma dor excruciante em meu peito. Era como se algo estivesse me tentando esmagar por dentro. Olhei ao redor e mais uma vez vi Julie parada ao lado da minha cama. Mas algo estava diferente desta vez. Sua figura parecia mais nítida, mais sólida. Ela não era mais uma simples sombra. Era quase palpável, como se estivesse prestes a cruzar totalmente o limite entre o mundo dos vivos e dos mortos. De repente senti algo gelado tocando minha mão. Quando olhei, vi que era a boneca, agora sentada ao meu lado na cama. Ela estava me olhando, com seus olhos negros brilhando de forma intensa. E foi então que ouvi novamente aquela voz. Mas desta vez, ela veio diretamente de dentro de mim. "Você não pode escapar", sussurrou Julie, sua voz ecoando dentro da minha mente. "Nós somos uma só agora." Eu não sabia se era a boneca que estava me tomando ou Julie havia encontrado uma maneira de se sustentar em mim, mas a sensação de que eu estava perdendo o controle era avassaladora. Meu corpo começou a se mover por conta própria, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. Saí da cama, mas não porque eu queria. Era como se eu estivesse sendo arrastada por cordas invisíveis. Emily, agora flutuando ao meu lado, parecia ser o centro de tudo. E enquanto eu a encarava, percebi que, para sair dessa, teria que enfrentar não apenas Julie, mas também algo muito mais antigo e muito mais perverso que estava por trás dela. O tempo se passou e as coisas ficaram insuportáveis. Cada vez que fechava os olhos, sentia a presença de Julie mais intensa, até mal conseguir diferenciar os pesadelos da realidade. A boneca estava em todos os cantos, mesmo quando eu jurava tê-la escondido em algum lugar. E o pior era a risada. Aquele som agudo, infantil que ecoava pelas paredes da casa como se estivesse brincando comigo. Em uma noite em que o ar estava mais pesado do que nunca, decidi que eu precisaria confrontá-la. Algo dentro de mim gritava que, se eu não resolvesse isso agora, jamais teria paz. Peguei a boneca, que parecia ter se tornado ainda mais sinistra,
com seus olhos negros que refletiam uma escuridão profunda. Fui até o meu quarto, o único lugar onde eu senti que poderia lidar com aquilo. Ao chegar lá, o silêncio era opressor. As paredes pareciam me observar, como se a casa inteira fosse parte do plano maligno. Eu segurei a boneca e a encarei, achando que ela estava viva de alguma maneira. Foi quando, de repente, as luzes piscaram e a porta do quarto se fechou com um estrondo. O ar se tornou gélido e no reflexo da janela vi Julie novamente, sua figura imóvel me observando. "Você não deveria ter se metido", ela sussurrou, sua voz agora parecendo vir de dentro da boneca. "Agora, não há escapatória. Agora você vai entender o que é o medo", declarou Julie, sua voz agora soando como um coro distorcido de risadas infantis e ecos de almas perdidas. Emily começou a flutuar, sua forma se distorcendo, e eu percebi que ela não era apenas um objeto. Era um recipiente para algo muito mais maligno. O quarto ficou mais escuro, e as sombras começaram a se contorcer ao meu redor. Eu estava presa sob o peso de um poder diabólico. Em um último esforço, tentei me libertar. "Julie, escute, você precisa lutar contra isso", gritei, mas a expressão dela não mudou. Ela estava longe, perdida em uma escuridão que eu não poderia alcançar. Emily então se virou para mim, seus olhos negros brilhando com uma intensidade crescente. "Você fez a escolha errada ao me desafiar", ela sussurrou, e nesse momento, senti minhas pernas perderem força e caí no chão. Emily estava em cima de mim, e sua presença pesava como uma rocha. Eu tentei gritar, mas era como se o som estivesse abafado pela escuridão que me cercava. Então senti algo tomando conta de mim. A sensação era insuportável, como se eu estivesse sendo preenchida por uma força. Uma risada ecoou na escuridão, um som que me seguiria para sempre. A última visão que tive foi dos olhos da boneca se transformando nos de Julie, antes que tudo escurecesse. Quando acordei, não era mais eu. Julie, Emily ou a entidade, não sei bem, estava em meu corpo, olhando através dos meus olhos. Eu estava presa, uma observadora impotente dentro da minha própria mente, enquanto ela ria, controlando cada movimento. Agora é definitivo. Eu perdi a guerra. A maldição de Emily está completa. Ela finalmente tem o que queria. Gostou do nosso conteúdo? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. E se você tem uma história aterrorizante e quer vê-la contada no canal, mande pra gente. Teremos um sombrio prazer em contá-la.